Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então a leitura do Livro do Céu, volume 11. Para você que está nos ouvindo, se inscreve no nosso canal, nos ajude a crescer. É muito importante para Jesus. Amém? Fiat. Capítulo 72. 21 de março de 1914. Esses trechos que eu vou ler a partir de agora, no volume 11, eles são muito importantes, eles têm, assim, algo de muito especial. Então, eu vou ler um pouco mais devagar, que eu tenho o costume de ler muito rápido, muitas vezes pulando a vírgula e o ponto, mas eu vou ler um pouco mais devagar, porque esse, especialmente, ele é maravilhoso. Apesar de que todo o livro do céu, ele é maravilhoso. Mas esse daqui, ele é muito especial. É a entrada, como por assim dizer, é a entrada de Luísa na vida da divina vontade, deixando a vontade humana para trás e vivendo a divina vontade. É muito, muito importante mesmo. Esta meia hora de leitura que eu vou fazer, que sempre eu faço meia hora, é só um pouquinho, mas é muito importante para que a gente preste muita atenção nesse conteúdo que vai ser lido agora. Irresistível necessidade de Jesus de fazer conhecer a alma como a ama, e todos os dons com os quais vai enchendo. Jesus continua: Minha filha, eu amo tanto a quem faz a minha vontade, que não posso manifestar tudo, nem todo o amor com que a amo, a graça com que a vou enriquecendo, e a beleza com que vou embelezando, nem todos os bens com que a vou enchendo. Se eu lhe manifestasse tudo, tudo junto, a alma morreria de alegria, o coração lhe explodiria, de maneira que não poderia viver mais sobre a terra, e de repente tomaria o voo para o céu. No entanto, eu sinto uma irresistível necessidade de fazer conhecer o quanto a amo. É muito difícil amar, fazer o bem e não se fazer conhecer. Sinto o meu coração como se estivesse a partir, e não podendo resistir a tanto amor, vou-lhe manifestando pouco a pouco como a amo, e todos os dons com os quais a vou preenchendo. E quando a alma se sentirá cheia até a borda, até não poder contê-los mais, numa destas manifestações desaparecerá da terra e desembocará no seio do Eterno. E eu? Jesus, minha vida, parece-me que exageras um pouco ao manifestar-me até onde pode chegar uma alma que faz a tua vontade. E Jesus, compadecendo-se da minha ignorância, sorrindo, me disse: Não, não, amada minha, não exagero. Quem exagera parece que quer enganar e mentir. Teu Jesus não sabe enganar-te, mas é nada o que te disse.
Receberás maiores surpresas quando arrota a prisão de teu corpo e, nadando no meu seio, abertamente será revelado até onde o meu querer te fez chegar. Capítulo 73. 24 de março de 1914. A humanidade de Jesus é limitada, enquanto a sua vontade é interminável. Continuando o meu habitual estado, me lamentava com Jesus porque não vinha ainda. E vindo, me disse: Minha filha, minha vontade esconde em si a minha própria humanidade. Eis porque, te falando de minha vontade, alguma vez te escondo a minha humanidade, e te sentes rodeada de luz. Ouves a voz e não me vês, porque a minha vontade a absorve em si, pois esta tem seus limites, enquanto a minha vontade é eterna e em seus limites. De fato, a minha humanidade, estando na terra, não ocupou todos os lugares, todos os tempos e todas as circunstâncias, e onde ela não pôde chegar, suplantou, ou superou e chegou à minha vontade interminável. Então, onde não chegou a humanidade de Jesus, chegou a sua vontade interminável. E quando encontro as almas que em tudo vivem do meu querer, suplantam a minha humanidade, aos tempos, aos lugares e às circunstâncias, e até aos sofrimentos, porque vivendo nelas o meu querer, eu me sirvo delas como me servi da minha humanidade. Que coisa foi a minha humanidade, senão um órgão de minha vontade? E tais são quem fazem a minha vontade. Capítulo 74. 5 de abril de 1914. Tudo que se faz na vontade de Deus se torna luz. Continuando o meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver dentro de uma imensidão de luz, e eu nadava nessa luz, assim que me sentia a correr nos ouvidos, nos olhos, na boca, em tudo. E então Jesus me disse: Filha minha, que faz minha vontade, se obra, a obra se torna luz. Se fala, se pensa, se deseja, se caminha, etc., as palavras, os pensamentos, os desejos, os passos, se mudam todos em luz. Mas luz tirada do meu sol. Assim que a minha vontade atrai com tanta força a quem faz meu querer, que a faz girar sempre em torno desta luz. E à medida que gira, minha luz toma luz que a tem como raptada em mim. Capítulo 75. 10 de abril de 1914. O centro de Jesus na terra é a alma que faz a sua vontade. A divina vontade é repouso perpétuo. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio crucificado e me participava de suas dores, e me atraiu para ele no mar de sua paixão, tanto que quase, passo a passo, a seguia. Mas quem pode dizer tudo o que compreendia? É tanto que não sei por onde começar. Só direi que, ao vê-lo, arrancar a coroa de espinhos, os espinhos mesmos obstruíam o passo ao sangue e não a deixavam sair de todo. Mas, ao arrancar-lhe a coroa de espinhos, esse sangue jorrou fora por aquelas feridas e lhe jorrava a grandes rios sobre o rosto, sobre os cabelos e depois descia por toda a pessoa de Jesus. E Jesus me disse: Minha filha, estes espinhos que me atravessaram a cabeça perfurarão o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas, para fazê-los sair o pus que contém. E os espinhos em meu sangue o curarão e lhes restituirão a coroa que o pecado lhes havia tirado. Logo Jesus me fazia passar a outros momentos da paixão, mas eu me sentia a trespassar o coração ao vê-lo sofrer tanto. E ele, quase para consolar-me, continuou falando de seu santo querer. Minha filha, meu centro sobre a terra é a alma que faz a minha vontade. Olhe,
O sol sobre a terra expande sua luz por toda parte, mas ele tem seu centro. Eu no céu sou vida de cada um dos bem-aventurados, mas tenho o meu centro e o meu trono. Assim na terra encontro-me por toda parte, mas o meu centro, o lugar onde erijo o meu trono para reinar, os meus carismas, as minhas complacências, os meus triunfos e o meu coração palpitante, todo eu mesmo, se encontra tudo como em seu próprio centro na alma que faz a minha santíssima vontade. Tão fundida está comigo essa alma, que se faz inseparável de mim, e toda minha sabedoria e minha potência não sabem encontrar meios como separar-se minimamente dela. Depois continuou: o amor tem as suas ânsias, os seus desejos e os seus ardores, as suas inquietações. A minha vontade é repouso perpétuo. E sabes por quê? Porque o amor contém o princípio, o meio e o fim da obra. Portanto, para chegar ao fim, suscitam-se as ânsias, as inquietudes, e nestas muito de humano se mistura de imperfeições. E se não se unem passo a passo a minha vontade e o amor, pobre amor, como fica desonrado, mesmo nas maiores e mais santas obras. Em troca, minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atitude da obra à minha vontade. E enquanto minha vontade obra, a alma repousa, portanto, não obrando a alma, mas minha vontade nela. Não há ânsias nem inquietudes, e está livre de qualquer imperfeição. Capítulo 76, 18 de maio de 1914. As almas pacíficas são o apoio de Jesus. Sentindo-me oprimida, estava quase a ponto de ser surpreendida pelas venenosas ondas da turbação. O meu amável Jesus, minha sentinela fiel, depressa correu para impedir que a perturbação entrasse em mim e, gritando comigo, disse: Filha, o que fazes? É tal e tanto o amor e o interesse que tenho de manter a alma em paz, que sou obrigado a fazer milagres para conservar a alma em paz. E quem perturba estas almas gostaria de me fazer frente e impedir este meu milagre todo de amor. Portanto, recomendo que seja equilibrada em tudo. Meu ser está em pleno equilíbrio em tudo. Males vejo, sinto-os, amarguras não me faltam. Porém, não me desequilibro jamais. Minha paz é perene. Meus pensamentos são pacíficos. Minhas palavras estão adoçadas em paz. Com a paz, o batimento de meu coração não é jamais agitado, mesmo no meio de imersas alegrias ou de intermináveis amarguras. Até o próprio agir das minhas mãos no ato de flagelar corre na terra imerso em ondas de paz. Por isso, se não te mantiveres em paz, estando eu no teu coração, sinto-me desonrado, a minha maneira e a tua não vão mais de acordo. Por isso, sentir-me-ia em ti impedido de desenvolver os meus modos em ti, e por isso far-me-ias infeliz. Só as almas pacíficas são meus bastões, onde me apoio. E quando as muitas iniquidades me arrancam os flagelos das mãos, apoiando-me nestes bastões, faço sempre menos do que deveria fazer. Ah, jamais seja, se me faltassem estes bastões, faltando-me os apoios, reduziria tudo a ruínas. Capítulo 77. 29 de junho de 1914. Como a criatura vive no querer divino, entra a participar das ações do ad intra das divinas pessoas. Havendo lido pessoas autorizadas o que está escrito em 17 de março, isto é, de quem faz a vontade de Deus entra a participar das ações ad intra das divinas pessoas, etc., disseram que a coisa não estava bem, e que a criatura não entra nisto,
Eu fiquei pensativa, mas calma e convencida de que Jesus faria conhecer a verdade. Depois, encontrando-me em meu habitual estado, ante minha mente, vi um mar interminável, e dentro deste mar muitos objetos, alguns pequenos, alguns maiores, alguns ficavam na superfície do mar e ficavam só molhados, outros iam mais ao fundo e ficavam impregnados de água por dentro e por fora, e outros iam tão abaixo que ficavam perdidos no mar. Agora, enquanto isso via, veio o meu sempre amável Jesus e me disse: Querida filha minha, viste? O mar simboliza minha imensidão, e os objetos diferentes no tamanho, as almas que vivem em minha vontade, os diferentes modos de estar nela, quem na superfície, quem mais adentro, quem perdido em mim, são segundo vivam em meu querer. Quem imperfeito, quem mais perfeito, e quem chega a tanto de perder-se de todo no meu querer. Agora, minha filha, meu ad intra, que te disse é propriamente isto, que agora te tenho junto comigo, com minha humanidade, e tu tomas parte em minhas penas, nas obras e nas alegrias de minha humanidade. E agora, atraindo-te dentro de mim, faço-te perder-te em minha divindade. Quantas vezes não te fiz nadar em mim? E te tive tão dentro de mim que não podias ver outra coisa senão a mim dentro e fora de ti? Agora, tendo-te em mim, tu tomaste parte nas alegrias, no amor e em todo o resto, sempre segundo a tua pequena capacidade. E embora as nossas obras ad intra sejam eternas, também as criaturas gozam dos efeitos dessas obras na sua vida, segundo seja o seu amor. Agora, que maravilha, se a vontade da alma é uma com a minha, pondo-a dentro de mim e tornando-se indissolúvel, sempre até que não se aparte de minha vontade, disse que toma parte nas obras ad intra. E além disso, pelo modo como está desenvolvido o tema em conjunto, se tivessem querido conhecer a verdade, teriam podido muito bem conhecer o significado do meu ad intra, porque a verdade é luz à mente, e com a luz as coisas se veem tal qual são. Ao contrário, se não se quer conhecer a verdade, a mente fica cega, e as coisas não se veem como são. Portanto, suscitam dúvidas e dificuldades, e permanecem mais cegos do que antes. E além disso, meu ser está sempre em ato. Não tem nem princípio nem fim. Sou velho e novo, portanto, nossas obras ad intra estiveram, estão e estarão, e sempre em ato. Portanto, a alma, com a união íntima com a nossa vontade, já está dentro de nós. E, portanto, admira, contempla, ama, goza, e por isso toma parte em todo o nosso amor, em nossas alegrias e em todo o resto. Por que então foi um desatino eu ter dito que quem faz a minha vontade toma parte nas ações ad intra? Agora, enquanto Jesus dizia isto, em minha mente me veio uma semelhança. Um homem que desposa uma mulher. Destes nascem os filhos. Estes são ricos, virtuosos e tão bons, que fariam feliz a quem pudesse viver com eles. Agora, uma pessoa, atraída pela bondade destes esposos, quer viver junto com eles, e não vem tomar parte nas riquezas, na felicidade deles. E viver junto, não se sentirá infundir suas virtudes? Se isto não pode ser feito humanamente, muito mais com o nosso amável Jesus. Capítulo 78. 15 de agosto de 1914. A alma mitiga as dores de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus saindo do costume que tem comigo neste período de minha vida, que se vêem pouco e como de escapada, e quase com a tal cessação dos sofrimentos que ao vir me comunicava. Só seu santo querer é o que me suplanta por tudo. Agora, esta manhã,
Veio e permaneceu comigo várias horas, mas em um estado que fazia chorar até as pedras. Todo ele se doía e em todas as partes de sua santíssima humanidade queria ser confortado. Parecia que se não fosse assim, ao mundo o reduziria a escombros. Parecia que não queria ir embora para não ver os estragos e os graves espetáculos do mundo, que quase o obrigavam a mandar piores flagelos. Então eu o restringi, e querendo aliviar-lhe, me fundi em sua inteligência, para poder encontrar-me em todas as inteligências das criaturas, e assim dar a cada pensamento mau meu pensamento bom, para reparar e aliviar todos os pensamentos ofendidos de Jesus. Assim me fundi em seus desejos, para poder encontrar-me em todos os desejos maus das criaturas, para pôr meu desejo bom para aliviar os desejos ofendidos de Jesus. E assim de todo o resto. Depois de lhe ter aliviado parte por parte, como se tivesse recuperado, deixou-me. Capítulo 79. 25 de setembro de 1914. Efeitos das orações feitas na divina vontade. Estava oferecendo minhas pobres orações ao bendito Jesus e pensava entre mim a quem seria melhor que Jesus bendito as aplicasse. Então ele benignamente me disse: Minha filha, as orações feitas junto comigo e com a minha mesma vontade podem ser dadas a todos, sem excluir a nenhum. E todos têm sua parte e seus efeitos, como se fossem oferecidas para um só, mas agem segundo as disposições das criaturas. Como a comunhão ou a minha paixão, para cada um e para cada um eu as dou, mas os efeitos são segundo as disposições deles. E se os recebem 10, não é menor o fruto do que os recebem 5. Tal é a oração feita junto comigo e com a minha vontade. Capítulo 80. Outubro de 1914. O valor das horas da paixão e recompensa que dará àqueles que as farão. Estava escrevendo as horas da paixão e pensava entre mim: quantos sacrifícios para escrever estas benditas horas da paixão, especialmente por ter que pôr no papel certos atos internos que só entre eu e Jesus passaram. Qual será a recompensa que ele me dará por isso? E Jesus, fazendo-me ouvir a sua voz terna e doce, disse-me: Minha filha, como recompensa por teres escrito as horas da paixão, por cada palavra que escreveste, dar-te-ei um beijo e uma alma. E eu: meu amor, isto é para mim e para aqueles que o fizerem, que lhes darás? E Jesus: se as fizerdes juntamente comigo e com a minha própria vontade, por cada palavra que proferirdes, dar-vos-ei também uma alma. Porque toda a maior ou a menor eficácia destas horas da paixão está na maior ou menor união que comigo tendes. E fazendo-as com a minha vontade, a criatura se esconde em meu querer. E agindo meu querer, posso fazer todos os bens que quero, mesmo por meio de uma só palavra, e isto cada vez que as façam. Em outra ocasião, estava me lamentando com Jesus, porque depois de tantos sacrifícios para escrever as horas da paixão, eram muito poucas as almas que as faziam. E então ele me disse: minha filha, não te lamentes. Ainda que fosse só uma, deverias estar contente. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que se devesse salvar uma só alma? Assim também tu. Jamais se deve omitir o bem, porque são poucos os que aproveitam. Todo o mal é para quem não o aproveita. E assim, como a minha paixão fez adquirir o mérito, a minha humanidade, como se todos se salvassem, apesar de que nem todos se salvem, porque a minha vontade era salvar-vos a todos.
Então mereci segundo o que eu queria, e não segundo o proveito que as criaturas fariam. Assim tu, segundo a tua vontade, se tem estabelecido com a minha vontade, de querer e de fazer o bem a todos, assim serás recompensada. Todo o mal é daqueles que, podendo, não as fazem. Estas horas são as mais preciosas de todas, pois não são outra coisa que repetir o que eu fiz no curso da minha vida mortal e o que continuo no Santíssimo Sacramento. Quando escuto estas horas da minha paixão, escuto minha mesma voz, minhas mesmas orações. Vejo minha vontade nessa alma, a qual é de querer o bem de todos e de reparar por todos. E eu me sinto transportado a morar nela para poder fazer nela o que faz ela mesma. Oh, quanto queria que, embora fosse uma só por região, fizesse estas horas da minha paixão. Eu ouviria a mim mesmo em todos os lugares, e a minha justiça nestes tempos, tão indignada, ficaria em parte aplacada. Acrescento que um dia estava fazendo a hora quando a Mãe Celestial deu sepultura a Jesus, e eu a seguia para lhe fazer companhia em sua amarga desolação, para compadecê-la. Não tinha o costume de fazer esta hora sempre, só algumas vezes, e estava indecisa se a devia fazer ou não. E Jesus bendito todo o amor, e como se me rogasse isso, me disse: Minha filha, não quero que a negligencies. Fala-ás por amor de mim, em honra de minha mãe. Deve saber que cada vez que você a faz, minha mãe se sente como se estivesse em pessoa na terra a repetir sua vida, e portanto recebe ela a glória e o amor que me deu na terra. E eu sinto como se estivesse de novo minha mãe na terra, suas ternuras maternas, seu amor e toda a glória que ela me deu. Por isso, te terei em consideração de mãe. Então, abraçando-me, ouvia que me dizia: Fico, fico, mamãe minha, mamãe minha. E me sugeria o que fez e sofreu nesta hora a doce mãe. E eu a seguia. Desde esse dia em diante, não a negligenciei, ajudada por sua graça. Capítulo 81. 29 de outubro de 1914. Os atos unidos com a vontade de Deus são atos completos e perfeitos. Estava me lamentando com Jesus bendito por suas privações, e meu pobre coração oprimido delirava, e desatinando disse: Meu amor, como esqueceste que sem ti não sei nem posso estar? Ou contigo na terra ou contigo no céu. Acaso queres que te recorde? Queres estar em silêncio, dormir, zangado? Tudo bem, desde que você esteja comigo, mas eu sinto que você me colocou para fora do seu coração. Ah, você teve coração para fazê-lo? Mas enquanto dizia este e outros desatinos, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, acalma-te, eu estou aqui. E dizendo-me que te pus fora do meu coração, é um insulto que me fazes, pois te tenho no fundo do meu coração, e tão estreita que todo o meu ser corre em ti e o teu em mim. Portanto, esteja atenta a que deste ser meu que corre em ti nada te escape, e que cada ato teu esteja unido com a minha vontade, porque a minha vontade contém atos cumpridos. Basta que um só ato de minha vontade para criar bilhares de mundos, e todos perfeitos e completos. Não tenho necessidade de atos posteriores, um só me basta por todos. Então você, fazendo o ato mais simples, unido à minha vontade, me dará um ato completo de amor, de louvor, de reparação, de tudo. Em suma, tudo encerrará neste ato. Aliás, encerrará também a mim mesmo e me dará a mim mesmo. Assim, somente estes atos unidos com a minha vontade pode estar em minha frente. Porque, para ser perfeito que não sabe fazer atos incompletos, são necessários atos completos e perfeitos para lhe dar honra e complacência.
E a criatura só em minha vontade encontrará estes atos completos e perfeitos. Fora de minha vontade, por quantos bons fossem seus atos, serão sempre imperfeitos e incompletos, porque a criatura tem necessidade de atos posteriores para completar e aperfeiçoar a obra, se por acaso o conseguir. Portanto, a tudo o que a criatura faz fora de minha vontade, eu o vejo como um nada. Por isso minha vontade seja tua, teu regime teu, teu tudo, e assim, encerrando a minha vontade, tu estarás em mim e eu em ti, e te cuidarás muito bem de não dizer outra vez que te coloquei fora de meu coração. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.